call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. Fala galerinha, aqui é o Scarlos e dando continuidade na nossa série. E dessa vez vamos apresentar os pokémons que escolhemos para a primeira região. Mas antes de mais nada, se o canal, para quem não é inscrito, aperte o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e já deixem aquele like que é muito importante. Ok, o que eu vou trazer hoje para vocês? Hoje a gente vai dar uma estudada, no caso assim, eu já dei uma estudada a região que nós vamos considerar, obviamente, a primeira região, que é a de Kanto, né? Então, dei uma analisada sobre o jogo, né? Sobre as etapas do jogo, para justamente montar os 6 pokémons que vamos usar, né? Onde iremos capturar, quais os movesets que vamos usar. Deu um tempinho, porque fui trocando um pokémon pelo outro, tentando chegar numa coisa que eu não montei, né, nessa de Kanto, não montei pensando na melhor composição por causa da Elite Four, por causa do ginásio, não. Eu fui no meu gosto, fui olhando, fui gostando dos status, dos movesets que podia brincar, e chegamos a 6 pokémons. Porém, antes eu queria apresentar para vocês, vou deixar o link aí embaixo, do site que eu utilizei para montar os movesets e dar uma estudada no que, não no jogo em si. No jogo em si eu pesquisei na internet mesmo, vários links, vários sites, alguns detonados. Também vou deixar um link de um detonado por vocês. Mas o principal mesmo, tipo, é esse aqui. Acho que esse aqui serve para tu, vai ajudar demais a gente em cada região que consegue estudar. Então, o site é esse aqui. Tem 2 abinhas aqui que a gente vai utilizar bastante, que é o Pokémon Data para ir direto para o Pokédex, ou Move, visibilidade, alguma coisa do tipo, dá uma olhada. Mas em geral seria aqui mesmo, os Pokémon Games, né? Então, essas são as versões originais, então vamos tentar buscar em cima dessa. E em cima dos 6 Pokémons que acabei montando, fui dar uma olhada em regiões onde a gente capturaria eles. Regiões, eu digo, encanto mesmo, né? Em quais rotas, como a gente adquire, se vai ser dado, se a gente vai precisar capturar e coisa do tipo. Montei os 6 e fui olhar qual versão a gente conseguiria montar esse set. Então, basicamente, todas as versões, basicamente a gente consegue montar ele tranquilamente, não tem dificuldade nenhuma. Mas eu escolhi o Fire Red, né? E tá pareado com Life Green. Então, assim, já pra vocês saberem, a gente vai jogar a versão do Fire Red. Aqui a gente vai poder estudar, ó, vamos ver que tem todos. Mas a gente vai dar um clique aqui no Fire Red, já que é a primeira versão que a gente vai estar. E aqui eu vou apresentar alguns conceitos desse site, que vai ajudar para poder analisar o restante. Que é o seguinte, aqui já indica logo de que geração as habilidades vão ser, para quando a gente for montar o nosso moveset, a gente filtrar em cima dessa geração. Então, mesmo sendo Fire Red um remake no Red e do Green e do Yellow também, que é da primeira geração, correto? Mas para jogar Fire Red a gente vai se basear no moveset da terceira geração. Então, quando a gente clica, ok. Então, vamos ver aqui. Também, se vocês quiserem ver, vocês conseguem ver os líderes de ginásio, leves, contar os pokémons, que tipo de pokémon. Então, poderia ter montado, igual vou clicar aqui, a gente poderia ter montado em cima disso também, mas eu não me preocupei nisso. Eu até vim ver só questão de levels mesmo, pra ter uma noção, né? Aí a diferença desse remake pro Red é que a gente, no Red, se a gente escolhesse o Red ou Green ou Yellow, a gente iria zerar o jogo o quê? Enfrentando a Yellow Four, né? A Elite dos 4, e enfrentando o nosso campeão, correto? E zeraremos. Como a gente escolheu o Fire Red, a gente vai ter um a mais, né? Após zerar, a gente consegue continuar o jogo e vem pegar vamos dizer assim, pela segunda vez enfrentar eles, né? Eles vão estar mais fortes quando pela primeira vez, 52, 54, vão trocar alguns pokémon pro outro, até da região de outro. Mas, enfim, a ideia nossa aqui é enfrentar eles pela segunda vez também. E por esse motivo, a gente vai acabar precisando fazer algumas
rotações de HM, né? Na primeira vez que a gente for enfrentar ele Elite Four, a gente vai estar com os HMs equipados de uma forma, mas na segunda vez a gente vai estar equipado de outra forma. Não todos os Pokémon, mas alguns sim, a gente vai entrar nisso mais detalhado, quando a gente vai falando de cada Pokémon, o porquê que eu escolhi ele e os movesets, assim como também aonde adquirir esses Pokémons e os movesets. E os moves, né, no caso, para o moveset. Então, ok, esse site vai ser bem maneiro a gente utilizar ele. Então, deixa eu voltar aqui que tem mais informações que a gente consegue tirar. Que é justamente a Pokédex, né? A gente vem com Pariex, Pokédex, então tá todos os Pokémons dessa geração. E eu fui dando uma estudada de moveset. Como é que é essa parte dessa estudada? Vou pegar um Pokémon aqui. Aí vamos pegar o... Sai daqui o Golduck, por exemplo. Quando a gente clica, vai mostrar o tipo dele. Os status. A gente vai conversar sobre os status melhores ali mais pra frente. Eu me baseei nele sim, para que tipo de move trazer. Por exemplo, um Pokémon igual SP Ataque. Então ele já é um Pokémon mais interessante para carregar moves de ataque mágico, assim, que é o ataque especial, não o ataque físico, né? Então ele tem um bônus melhor. Mas se a gente no final vai ter que evoluir pro Golduck, a gente vai se basear no Golduck, né? Então a gente tá vendo de 95 a 82, ele tem 500 numa somatória total, no status geral, ele soma 500. Eu olho isso como uma base boa, 500 assim não são Pokémons bons. Não que 500 abaixo você entrega Pokémons ruins, mas fica um status um pouco quebradinho. Mas dá, é usual. A gente vai começar, vai ter um Pokémon, um ou dois Pokémon nós vão estar abaixo disso aqui, mas vai ter um porquê desse motivo, irei conversar com vocês e os tipos de defesa, né? Mas pra quem já é bem fã de Pokémon, acaba olhando Pokémon já sabe exatamente o que vai defender, o que é pra cada lado, então qual é a vantagem e a desvantagem deles na batalha. Mas vai estar aqui também do lado, pra quem quiser um apoio. Mas o principal nosso vai ser isso aqui, pra definir os movesets, e como a gente vai montar esse camarada, né? E como ele cresce ao decorrer do jogo, de acordo com vai evoluindo os levels. Por exemplo, o Golduck, ele tem um ataque mágico melhor que um ataque físico, né? Um ataque especial melhor que um ataque físico. Uma diferença aí de 8, 15 e 23, se não me engano. Calculei aqui rápido. Então dá uma diferença boa. Então talvez interessante para ele vir mais com ataques especiais do que ataques físicos. Mas vai entrar nisso mais a fundo. Aí vocês vêm descendo. É aqui que a gente vai ver os moves, né? Você desce, como a gente falou, vai jogar Firehead, que é a terceira geração. Lá atrás foi, deu pra gente ver. Eu já passei, mas tinha lá onde mostrava. A gente clica aqui. Vem no Firehead e pronto. Isso são todos os moves. Moves que ele ganha por level, no caso os HMs que podem ser equipados, os TMs que podem ser equipados, por ovo, né, nascimento. Nesse caso a gente não vai chegar nesse ponto, mas também mostra o que ele pode já nascer, né, com alguns moves diferentes do que seria aprendido, ou até mesmo por level ou por TM que seja. Move tutor, né? Ou seja, algum NPC que ensina algum move para ele. Então, assim, tem bastante coisinha. Então, baseado nisso, eu fui montando o moveset, né? Ok. Aí, vamos voltar aqui. E é esse o site, galerinha. Então, se alguém quiser, como eu falei, né? Quem estiver me acompanhando, então, após esse vídeo aqui, vocês vão ver os 6 Pokémon que nós vamos usar. Se vocês quiserem acompanhar e montar os seus 6, deixa aí embaixo, coloca aí no chat pra gente aí os 6 Pokémon que vocês escolheram, entendeu? Mas prestem atenção no vídeo, porque tem etapas que você às vezes vai montar os seus 6 Pokémon só baseado nisso, sem entender a lógica do decorrer dentro do jogo, e alguma coisa pode entrar em conflito, como por exemplo HMs. Às vezes você quer, eu quero equipar tal HM apenas em tal Pokémon, só que esse Pokémon vai demorar para você adquirir ele, e talvez você vai precisar desse HM antes, então vai te quebrar um pouco. Então tem que dar uma estudada nisso, que é o que a gente vai conversar também, entendeu? E no Firehead tem 2 HMs, 3 HMs basicamente, que tem que ser estudado com mais detalhado ali, com cuidado, né, para montar o time. Bom, aí o primeiro HM que eu vou já adiantar e conversar com vocês é justamente, eu vim aqui, né, é o HM5, o HM Flash, o HM2, que é o Fly, e o HM1, que é o Cut. Os demais
Tem o Waterfall também que a gente vai conversar, mas o Waterfall vai ser um ponto que eu vou deixar quase no finalzinho ali. A gente vai conversando com ele. No caso, no primeiro Pokémon a gente já vai conversar sobre ele. Mas eu não vou falar aqui não, vou deixar porque vai ser uma situação específica justamente daquele Pokémon, então deixa pra essa parte. Agora que eu acho interessante, porque assim, quando você chegar na etapa precisar, porque isso, quando chegar a etapa de precisar do Waterfall, você vai ter um Pokémon pra equipar. Então assim, a não ser que você não monte o seu set com seus 6 Pokémon sem nenhum Pokémon de água, sem nenhum Pokémon normal, algum Pokémon que equipe, né? O Waterfall normalmente é relacionado mais a Pokémon de água, tá? Poucos Pokémon sem ser de água vão conseguir fazer essa situação. Ok. Aí o primeiro ponto que eu acho interessante de trazer aqui antes de começar a entrar nos Pokémons, falar um pouco sobre a situação dos HMs. Tem 3 que tem que vir com mais cuidado no que vamos escolher, né? No que eu escolhi, eu tô dizendo assim no ponto que quem estiver acompanhando quando for escolher seu Pokémon, que é o Cut, o Fly e o Flash. Os outros, eu acredito que você não vai ter muito problema, mas fique espertinho, você vai seguir a ideologia que a gente vai conversar, né? A metodologia, na verdade, e você vai entender por que os outros, bem provável que vai ser mais fácil você equipar eles sem ter nenhum problema. Mas para mim o mais crucial por enquanto é o Flash, porque o Flash, você para adquirir ele, primeiro ponto, que é o Game 5, né? O Flash, né? O Game 5 Flash, você precisa ter 10 Pokémon registrados na Pokédex. Até aí, ok, talvez a gente vai precisar usar lá a nossa regrinha de não poder capturar Pokémon sem ser aquele que a gente vai usar. Aqui talvez a gente capture justamente para fechar os 10 registros da Pokédex e lá conversar com o NPC, ele te entregar o Game Flash, a gente guardar esses Pokémon que a gente capturou, que a gente não vai usar, não faz parte da nossa equipe, e segue a vida. Vai ser já vai logo perto, bem no início do jogo, eu divido o jogo eu dividi o jogo em 3 etapas, né? Que eu digo o early por mid game, que é a primeira etapa, o mid por late game, que é a segunda etapa, e o finish, que é a terceira etapa. Já adiantando, se você escolher o Red, ou Fire ou Yellow, você não vai ter a etapa Finish. A etapa Finish, ela é após a gente enfrentar a Elite Four a primeira vez. Então, no Fire Red a gente vai ter uma continuação depois disso para vir enfrentar eles novamente, né? Fazer umas etapas dentro do jogo para liberar eles novamente e a gente enfrentar eles novamente. Essa parte eu defini como Finish. Então, são separados essas 3 vezes. E o Flash, a gente vai precisar ele bem no início da primeira etapa. Bem nessa transição. E o principal ponto, poucos Pokémons equipam o Flash. Poucos não, uma boa quantidade de Pokémons equipam o Flash, principalmente os Pokémons de tipo planta ou inseto. Então assim, já começa a pensar nesse ponto. Alguns normais também, mas depois a gente chega nesse ponto. Então dá uma estudada. Ah, João, como assim dar uma estudada? Lá naquela etapa, quando eu cliquei, a gente ficou explicando lá naquele ponto, eu voltar lá atrás do vídeo e vir no 3, vendo coisa, e aqui vai dizer. Por exemplo, se você iniciasse o jogo com Bulbasaur, você teria o Flash. Então, já aqui você já começa a ter um pensamento, ó. Eu não vou precisar capturar nenhum Pokémon por causa desse HM. Eu vou conseguir passar pela caverna tranquilamente com o meu Bulbasaur. E talvez eu não precise. Aí de acordo que você estiver montando os movesets, você estuda se você vai querer ou não. Mas fica a critério. Mas a gente vai conversar sobre o nosso Pokémon, como foi como a gente vai seguir a nossa ordem, tudo que vai capturar, como a gente vai fazer. E o Flash, gente, como foi dito no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação das regras, tem como passar? Tem como passar sem um HM? O Flash? Sim, tem como. A gente abre ali um mapa na web, vai seguindo o caminho e a gente consegue sair de lá tranquilamente. Mas eu quero pôr pelo menos pra gente aqui no vídeo a obrigação de ter esse HM equipado para passar ali. Porque o jogo ele meio que fala, ó, o Flash é utilizado para passar aqui. Então vamos seguir o que o jogo nos põe, entendeu? Não vamos burlar esse ponto.
Porque se você estivesse jogando sem uma internet do lado, vamos dar um exemplo, sem um mapinha do lado, você teria dificuldade de sair de lá de dentro. Muito difícil eu conseguir sair de lá de dentro, você ficaria perdido. Não sei se você decorasse o mapa de cabeça, mas para decorar o mapa de cabeça, você teve que ir lá olhar o mapa, né? Então, se você for lá olhar o mapa, quase que deu na mesma. Decorar ou olhar, no final, para quem tem uma memória boa, para quem não tem, no final é o mesmo resultado. Você vai sair de lá sem usar o Game Flash. Então, talvez você vai precisar. A gente precisou, a gente vai entrar nesse ponto. Teve um Pokémon que eu coloquei na nossa equipe justamente por causa do Flash. Poderia ser outros, poderia, mas a gente vai conversar sobre isso. Então, é o primeiro ponto. Então, já começa a analisar esse negócio, esse ponto de precisar de um Pokémon pro Flash no início do jogo. O outro é o Cut. Meio que também na primeira etapa você já vai precisar do Cut também. Mas o Cut já é um pouquinho mais fácil do que o HM Flash, porque muitos Pokémons aprendem, né? Então, tá tranquilo. Mas ainda assim, talvez, por exemplo, eu precisei também colocar mais um Pokémon na equipe por causa do Cut. Só que eu gosto do Pokémon, então pra mim não foi um problema colocar ele, ficou perfeito. Eu gosto dele, tava com ele na mente. Tava na mente de trocar ele por outro, mas cheguei, não, vou ficar com ele mesmo, vai levar o Cut pra mim e vamos seguir a vida. E o segundo é o Fly. Bom, o Fly, gente, eu não vou conversar muito sobre o Fly aqui agora, o Fly eu vou deixar pra conversar mais no final. Por um seguinte ponto, eu acho viável apresentar pra vocês a situação do Fly, porque o Fly já é bem mais complexo. O Fly, de fato, você fica preso a pouquíssimos Pokémon, entendeu? Então, vão ter alguns Pokémons que você vai capturar na primeira etapa, outros que você vai conseguir na segunda parte, na primeira parte do jogo, na segunda parte, e tem um outro que você só vai conseguir na terceira parte. Sendo bem sincero, tem alguns Pokémons que eu não sei se no Red, na primeira geração Red, Blue e Yellow, você consegue eles com facilidade. Eu não estudei esses, tá? Eu estudei o Fire Red e o Green Life. Então, se você for optar pela primeira geração mesmo, raiz lá, né? O primeiro Game Boyzinho lá, o primeiro Pokémonzinho, dá uma estudada e veja se você consegue realmente montar a sua equipe aí, pensando que existe um Pokémon, que é na terceira etapa que a gente consegue capturar ele, mas eu não sei como é que ele se encaixa dentro do Red, já que não existe, na minha analogia, não existe essa finish, né? Você zera o jogo na segunda etapa. Então talvez ele venha um pouco antes e no remake colocaram ele depois. Então, vocês dão essa estudada aí. Mas beleza, a gente vai conhecer isso melhor porque eu vou de fato apresentar todos os Pokémon, são poucos. Então esse é um pouco diferente que eu vou apresentar para vocês, que eu acho um pouco crucial, por mais um ponto também. Mas a gente vai falar sobre o futuro. Então vamos para os Pokémons. Ok. Bom, como todo mundo sabe, os três primeiros Pokémons, entre eles tem que escolher um deles, que é o Bulbasaur, ou o Charmander, ou o Squirtle. O Pokémon que eu trouxe, que eu escolhi, foi o Squirtle. Ou seja, vamos evoluir por todo e finalizar o jogo com o Blastoise. Certo? É um Pokémon tipo água. Acredito que todo mundo sabe disso. Em todas as três evoluções. E por qual motivo eu trouxe ele? Bom, eu trouxe ele pensando justamente na situação do Surf e na situação do HM6, que é o Waterfall. É o HM7, desculpa, o HM7 Waterfall. Como a gente está preso a utilizar os HMs, e temos dois HMs nesse jogo, bem que para a primeira etapa a gente só precisa de um, para a segunda etapa, assim, né? A primeira etapa seria a primeira parte, a segunda parte, e a terceira etapa é a etapa finish, né? A terceira situação. A gente só vai usar o Waterfall depois mesmo, a gente não vai usar o Waterfall logo. Na primeira vez que a gente for enfrentar a Elite Four, a gente não vai ter o Waterfall equipado, já que a gente só vai conseguir o Waterfall depois, que aí a gente passa da Elite Four. Aí a gente vai para fazer a etapa finish e depois voltar para enfrentar eles. Aí nesse momento a gente vai ter o Waterfall e a gente vai ser obrigado a ter o Waterfall. Só que nesse momento a gente não vai conseguir ter o Waterfall primeiro confronto, mas depois sim. Então aqui vai ter uma transiçãozinha com o Blastoise.
Mas antes da gente falar do moveset dele, vamos dar uma olhada aqui no base status, né? Já vou aqui embaixo, vocês podem olhar. A gente já tem os status já do Blastoise mesmo, porque se basear sempre na última evolução. Então já podemos ver que é 530, né? Então assim, eu vou estar usando palavras de porcentagem de que forma? Ali 30% acima do normal, mas não que é em números mesmo, 30%. Mas, tá, ele tem uma base acima da média, que eu falo a média boa, que é 500, 30, né? Somatório. Só que o que é o principal dele ali? É a defesa, né? O Blastoise é um defensivo mesmo. Então, defesa, para vocês que não sabem, o HP é justamente a quantidade de HP que ele pode adquirir de acordo com que ele vai passando de level. Então, ele tem um 79. Tá na média, tá? O Blastoise não sobe tanto HP assim, quanto alguns outros. Ataque 83, também considero na média. 100 não é a média, tá, gente? 100 não é a média. Porque 500 pode ser a média, mas 100 não é a média, porque a gente tem 6 status. Então seria 600 se isso fosse a média. Então a média eu boto como 80 ali. Então a média é basicamente 80. Então ele tá ali na média. Ataque físico, né? Os moves de dano físico, ele tá na média. A defesa, ele tá acima da média, tá bem. 100 já é ótimo, são coisas acima de 100. Significa que esse Pokémon tá acima, legal, naquele status. Speed Attack, né? Dano especial, né? Vamos dizer assim, o dano mágico. Também tá na média. Pouca diferença, então já que eu já consigo identificar e dizer para vocês que o Blastoise não faz muita diferença em que tipo de move ele vai trazer. Ele se sai bem tanto com move físico, tanto com move especial, né? Ele tá bem na média mesmo, então é pouca diferença. Então o que vai realmente contar muito aqui é o dano que o move dá, como também o tipo para o outro tipo, né? Super Effect. Speed de defesa, melhor ainda que a defesa, né? Aqui a defesa seria a defesa física, e o Speed de defesa seria justamente a defesa sobre um ataque especial, né? Um ataque mágico. E o Speed 79 também está na média, então ele basicamente está acima da média, né? É um Pokémon iniciante, obviamente ele teria um status dessa forma mesmo, está acima da média, com a parte defensiva melhorada, né? Então é um Pokémon mais defensivo. Ao lado vai ter o tipo de defenses, né? Isso aqui a gente meio que sabe, então a gente vai ter que evitar enfrentar Pokémon elétrico e grama com ele. Qualquer outro, em aspas, né? Porque uma coisa no defensivo, o Pokémon ele vai ter aquela defesa e acabou. Mas você pode enfrentar um Pokémon, por exemplo, de fogo que tem uma porra de um ataque elétrico e pode acabar quebrando suas pernas, mas isso pro jogo sem ser play contra play, né? Vai ser mais difícil a gente lidar com esse tipo de coisa. Então, bem provável que se eu for enfrentar um Pokémon de fogo, ele vai ser os movesets de fogo e sucessivamente. Um caso, talvez, a gente pode ser surpreendido, mas não acredito. Bem provável que nós, como somos humanos, estamos montando nosso moveset, a gente vai surpreender mais do que ser surpreendido, né? Não, mas é o comum de um jogo offline, né? Sem ser online, você está enfrentando players. Então, mas aqui, comum, é só pra vocês terem, né? Quem não sabe, tá aí do ladinho. Mas o principal ponto nosso, como eu tinha dito, seria nossos status. Ok. Agora vamos lá pro moveset. Eu tô definindo aí duas abinhas, dito como os moves principais, né? Os moves que devemos fechar para enfrentar quando chegar na Elite Four, como vai estar fechado. E na esquerda, né? E na direita vai estar os moves de transições. O que seriam os moves de transições? Para explicar, igual o da esquerda seriam os moves que bem provavelmente vai estar equipado nesse Pokémon na hora de enfrentar a Elite Four. E na direita são as equipes de transições entre antes de chegar nessa etapa ou o pós também, em qual ponto. Como eu falei, a Elite Four a gente vai enfrentar ela duas vezes. Então vai ter um momento, talvez a gente vai fazer uma transição e trocar um move por outro, por algum motivo, e a gente vai conversando. Como também essa transição pode ocorrer no in-game. Como assim? Algum move pode ser trocado porque eu observei, não, eu já estou bem com esse tipo de ataque nos meus Pokémons, estou me lidando bem, então eu vou colocar um move diferente em tal Pokémon. Igual a gente está falando sobre Blastoise, eu vou colocar um move diferente nele por tal motivo. A gente vai conversar aqui agora. É só pra vocês entenderem as caixinhas que nós temos à esquerda e as caixinhas que nós temos à direita. Bom, vamos falar à esquerda mesmo, né? Como a gente vai chegar para enfrentar a Elite Four, pelo menos a primeira vez que a gente bate de frente com ela. A gente vai estar ali com Bite, né? Com um ataque do tipo Dark. E é um ataque especial.
É um ataque que dá dano especial e não físico. 60/100, né? Ou seja, 60 de dano base com 100% de acurácia, né? De acertar o ataque. 25 de PP. Por que eu tô falando dessa parte aqui de dano e PP? Porque, tipo assim, o PP, para enfrentar a Elite Four, não é importante. Porque a ideia é quando chegar lá na Elite Four é aquele ponto seguinte, é bater e matar, né? A gente é dar hit e matar, no máximo 2 turnos para acabar aquela luta e ter a troca de Pokémon e indo, né? Ele vai ficar ali usando o PP o tempo, ataque o tempo todo, não é o ideal. Você ficar batendo um pouquinho que você vai tomar a pancada forte, você vai perder. A ideia é bater para eliminar seu adversário. Mas o PP é muito interessante ao decorrer do jogo para upar. Porque é muito chato você gastar o seu PP, depois ter que voltar lá, recuperar, vir de novo, começar a farmar, voltar a recuperar. Então o PP é interessante nesse ponto. Por isso que algumas transições, mais nas transições a gente vai ter esses moves para a parte de up. Porém, eu observei que o Bite é interessante ficar no Blastoise, né? É um tipo Dark, né? Então, por ser do tipo Dark, ele é bom contra Pokémon psíquicos e Pokémon fantasmas. Então, olhando no nosso probleminha, não é o Blastoise enfrentar um tipo de Pokémon desse não vai ser tanto problema. Então, 60 dando Super Effect, a gente consegue um dano interessante, né? Um dano que eu acho interessante vir no moveset do Blastoise, assim, deixar. Esse move a gente aprende no level 19 com o Squirtle mesmo, se eu não me engano, o level 19 é com o Squirtle, isso mesmo. Então ele já vai vir com esse ataque desde lá no início e vai ser muito bom pra gente upar, bastante PP. O segundo move é o Hydrocannon. Hydrocannon é um ataque de água, Water, e também é especial. Também é um ataque especial, não é físico. 150/90, então dá 150 de dano e 90 de precisão. Só que só tem 5 PP, então aqui é justamente o move para enfrentar a Elite Four. Bater, matar, bater e matar. Não é bom, muito para o farm em si. A gente aprende ele a partir do Move Tutor, né, o Move Tutor, que vai ser lá na segunda ilha. A etapa já quase já para enfrentar a Elite Four, então a gente só vai equipar eles bem lá na frente. Vai vir junto, ok, a gente falou sobre o Hydrocannon, né, então o segundo ataque vai estar aqui, a gente vai estar chegando lá. O terceiro ataque vai ser o HM6 Fox Smash, que é um do tipo lutador, que já é um ataque físico, 20/100, 15 de PP. Então, bem provável com Blastoise, a gente quase nunca a gente vai usar isso aqui. Bem provável, vai ser bem tipo assim, não tem uma coisa melhor para usar, então vai ser isso aqui, por exemplo. Então, mas a principal situação dele tá aqui é pela nossa regra de ter os HMs equipados em cada Pokémon. E nessa escolha eu preferi trazer, eu quis trazer o Rock Smash pro Blastoise. Scarlet, mas não era melhor deixar um move aberto pro Blastoise e deixar isso para outro Pokémon na frente? Poderia ser, mas eu quis deixar o Blastoise ali bem com o Water mesmo, então vai ser o Pokémon de tipo água, que a situação dele vai ser interessante enfrentar quem é ineficiente contra a água mesmo. Não vai ter uma transição de moveset para ficar mesclado, né? se virar, né? Então o Rock Smash tá isso por precisar. Então algum Pokémon nosso tem que ter o Rock Smash? Vai ter que ter. Então quem eu vou colocar onde? No Blastoise. O quarto e último move vai ser o HM3 Surf, que é do tipo água, né? Também, alguns de vocês sabem. É do tipo água, que também é um ataque especial, 95/100, interessante. 15 de PP, bom também para farmar e dando apoio ao Hydrocannon, né? A gente tem mais moves de tipo água nele focado e para a necessidade de ter o Surf equipado. Então, o Surf, tipo de ataque água, num Pokémon de água, super interessante. Mas aqui a gente vai ter uma transição, tá? Na volta, aqui a gente chegou, a gente vai... Tudo indica que nós vamos chegar na Elite Four com o Blastoise equipado com esses HM, mas a gente vai falar sobre as rotações dele. Então vamos lá. Primeira transição vai ser o TM3, né? O Water Pulse, que também é um tipo de ataque água de dano especial. 60/100,
bem parecido com o Bite ali no dano, né? 20 PP, né? Então vai estar pareadinho. E vai ajudar demais a gente a farmar. Porque ainda vai demorar pra gente ter o Hydro né? Hydro a gente é quase... Se a gente for falar sobre o Red e o Fire e Yellow, né? Basicamente vai estar zerando o jogo, a gente vai adquirir esse ataque. Então o Hydro ele é um ataque para enfrentar a Yellow, né? A Elite dos 4, né? Então vai demorar, a gente não vai usar ele tão cedo. Então ali no 2 vai estar esse TM3 equipado. E o TM3 a gente adquire ele bem cedinho, lá em Cerulha, enfrentando o ginásio de Cerulha. A gente ganha esse TM, então a gente já vai equipar ali, né? Ganhou, equipou e segue a vida. Aí nós temos duas substituições aqui que vocês podem olhar, que vocês vão ver assim, level 40, 45, 55, 47, 53, 68, né? Que é o Skull Burst e o Hydro Pump. O que é essas três? As evoluções, né? O Squirtle aprende o Skull Bash no level 40, o Artoldo no level 45 e o Blastoise no 55. Assim como o Hydro Pump, ele aprende o Squirtle no 47, o Artoldo no 53, o Blastoise no 68. Então sim, nós iremos segurar a evolução do Squirtle até o level 47. No level 47, quando a gente aprender o Hydro Pump, talvez a gente, quando a gente aprender o Skull Bash, talvez a gente já evolua o Artoldo para ter um status um pouco melhor. E pense no 53, né? Tô pensando nessa transição. Por quê? Eu vou dar uma adiantada aqui para vocês. Acredito eu, vendo por base de level dos ginásios, então acredito, tipo assim, se o ginásio em tal região, os caras lá tem uns Pokémon level 40, 45, acredito que a gente vai ter que chegar nessa etapa do jogo mais ou menos pareado nesse level, né? A gente tem que chegar mais ou menos pareado. Então, para adquirir o Hydro Canyon, a gente vai estar passando pelos ginásios que os Pokémon dos nossos líderes de ginásio vão estar mais ou menos nesse level. Então, eu acredito que talvez a gente adquira o Hydro Pump quase junto quando vai adquirir o Hydro Canyon. Então, tipo, talvez não vai ser interessante segurar o Squirtle para o Squirtle, o level do Squirtle ou do Artoldo para adquirir o Hydro Pump. Talvez eu só vou segurar para o Skull Bash e depois de segurar para o Skull Bash eu já evoluo, vou até o Blastoise mesmo e aí eu vou indo pro Artepulse mesmo, e quando tiver lá no Move Tutor aprender o Hydro Canyon, entendeu? Então durante o jogo a gente vai avaliar isso, né? Na jogatina a gente vai avaliar isso melhor. Então aqui, olhando logo de cara, a gente também tem aqui, aí explicando, né, o Skull Bush. É um ataque normal físico, 100/100, 10 PP, cara, um ataque normal é sempre interessante. Se dá bem contra qualquer tipo de Pokémon, a não ser lutador e psíquico. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui, mas acho que é lutador e psíquico. É o problema dos ataques normais. Nada a ver, eu viajei. Ele é ruim contra rocha e metal e fantasma, né? É o contrário, se não me engano, que dá em normal. É lutador que bate normal e psíquico também bate normal, se eu não me engano. Tô meio perdido nesse ponto aqui, mas tá tranquilo. Isso aqui não vai dificultar em nada para a ideia do Skull Bash. Ele tá aí só pra up mesmo, um ataque forte pra bater e matar logo o Pokémon, né? E derrotar o Pokémon adversário e ganhar level, né? Upar. Até porque a gente ainda vai demorar pra ganhar o Surf. O Surf ele só vai conseguir lá na Safari Zone e Rock Smash apenas em uma das ilhas também, então a gente vai ter espaço para poder fazer essas equipes por um tempo antes de equipar principalmente Rock Smash. O Surf ali no Safari Zone a gente já vai conseguir ele. Então entra o Skull Bash tranquilamente aí. Então talvez eu segure até o level 40 apenas o Squirtle. Depois de 40 pegando o Skull Bash, eu vou seguindo a vida, porque tipo 47 coisa, então isso mesmo. É o que, como eu falei, aqui na jogatina a gente vai definir melhor o que a gente vai fazer, se mesmo a gente vai segurar, mas é bem provável que o Skull Bash a gente segura pro Skull Bash. Ok. Aí a última transição é o HM7 Waterfall, que é na quarta ilha. Ou seja, a quarta ilha só libera as outras ilhas quando a gente enfrenta a Elite Four pela primeira vez. Aí vai liberar a próxima etapa. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Surf da mão do Blastoise
E a gente vai colocar o Waterfall nele. E o Surf a gente vai passar para outro Pokémon. Que, por sinal, é o próximo Pokémon que a gente vai conversar. Mas vamos deixar para falar sobre isso na transição dele. Então, é isso aí, gente. O Blastoise sem muita história sobre o moveset. É o que está na esquerda, com a transição da entrada do Waterfall na segunda etapa do jogo, né? Na terceira etapa no finish, na volta para enfrentar ele forte. A gente vai tirar o Surf, a gente vai entrar com o Waterfall. Então vai ficar Bite, Hidrocanyon, Hop Smash e Waterfall. Bom, galerinha, aproveitando que chegamos até aqui, já deixa aquele like ou dislike, que é muito importante. Qualquer interação é melhor que nenhuma interação, também ajudando demais. E até o próximo episódio para dar continuidade nessa apresentação dos Pokémon. E fui!